Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez com a nossa live de perguntas e respostas. Quero dizer que para nós é um imenso prazer estar aqui compartilhando com vocês e discutindo coisas da Bíblia, da palavra de Deus, que, como o profeta falou, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, nunca é demais aprender mais um pouco. Aí vou dizer igual o pastor, a nossa audiência visível, né? Eu, pastor, a irmã Santa, a irmã Décia, estamos aqui. E agora vamos começar a nossa live. O pastor vai dar uma saudação, vai fazer uma oração. E os irmãos já mandem suas perguntas, né? Para que a gente possa estar passando para o pastor para ele responder, tá bem? Deus abençoe, irmãos. Uma satisfação muito grande a gente poder chegar a esse dia maravilhoso que nós temos na semana, né? Nessa terça-feira, onde vocês podem se manifestarem com as perguntas, né? E a gente, dentro da medida, vai chegar a hora que eu não vou ter a resposta para alguma, mas... Porque há coisas, às vezes, que a gente vai ter que buscar, né? Mas tem resposta sim. Se for uma pergunta bíblica, tem que haver uma resposta, né? Mas fora da Bíblia, a gente dá a opinião da gente, né? Mas quando é da Bíblia, então a gente pode responder pela Bíblia. Mas eu saúdo todos vocês, dizendo bem-vindo a todos, né? Os que estão presentes aqui, né? Como a irmã já falou, nossa audiência visível, né? Aqui está a irmã Santa, a irmã Décia, a irmã Lígia, né? Que estão presentes conosco. E uma satisfação muito grande. Então, Deus abençoe a todos vocês. Eu queria só ler um versículo da Bíblia aqui, que está no livro de Colossenses. Eu estava ali estudando um pouco a palavra e logo o Espírito Santo me chamou a atenção que eu fosse aqui nesse livro, né? Está no Colossenses 2,14, diz assim: havendo riscado a cédula de que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Pai amado, Deus eterno, estamos aqui por uma causa, Senhor. Nos ajude cada um de nós. Me ajude a mim, que eu vou estar com essa responsabilidade aqui. Eu sei que só o Senhor pode me ajudar. Amém. Nós colocamos diante do Senhor toda a audiência, todos os nossos irmãos, e oramos pelas perguntas que vão ser feitas por Amém, eles, Deus. E que o Espírito Santo esteja presente, Senhor, conosco. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Então, meus irmãos, aqui, por enquanto, ainda não temos perguntas. Temos 21 irmãos conectados, 21 aparelhos, e não tem nenhuma pergunta, não acredito. Vocês estão com timidez, não é? Não precisam ficar tímidos. Fique à vontade, irmãos. Isso é uma live de todos nós, não é só minha, nem dos irmãos aqui. E assim porque assim, se temos 20 conectados, eu acredito que alguém veio aprender alguma coisa, tem alguma dúvida. Por mais simples que você ache que seja a sua dúvida, pode ser a dúvida de outro. E nunca é tarde para aprender mais um pouquinho, né? Então, botem suas perguntas aí. Aí, Tiago já mandou a dele. Muito bem, irmão Tiago. Sobre as genealogias de Gênesis. Fiquei surpreso relendo Gênesis. Enoque da linhagem de Caim. A semente dele aparece até antes do dilúvio. Esse é o que Tiago fala. E aí, pastor, esse Enoque da linhagem de Caim, eu tinha 2 Enoques? Não. O sétimo foi o Enoque foi o sétimo depois de Adão. Tinha 2, sim. Tinha um da semente de Caim, sim. Só que o outro... É o nome da cidade, né? Exatamente. E mais um era o sétimo depois de Adão, né? Que veio daquela linhagem de Abel. Que aparece até antes do dilúvio. Perfeito. Foi o que foi arrebatado antes
da entrada da arca, né? Ele foi arrebatado. Mas existiu sim mais Enoques. Mas é esse aí que está contado na Bíblia, na semente de Deus, né? É o 7º depois de Adão. Certo? E... Tá, diga, pastor. Porque esse é o que vem da linhagem de Abel, né? Que passou por ali, aquela semente, né? E antes do dilúvio, né? Ele era tataravô de Noé, né? Então Noé foi... Bisavô, desculpe, bisavô. Ele era bisavô de Noé. Enoque que foi Isso, arrebatado. ele era um profeta, né? Na época. E teve, logo no início, teve o Enoque da linhagem de Caim. Sim, teve. Até que foi dado o nome, né, da cidade de Enoque. Sim, ali foi, né? Foi outro Enoque, ele já... É por isso que ele... Não, esse é o Enoque que nós falamos que foi arrebatado, né? Antes da tribulação vir sobre a arca ali, naquele período de Noé, é como a noiva hoje. A noiva é a 7ª era representando Enoque arrebatado antes da tribulação. Aí a questão dele é essa, que se há algum cruzamento para seguir com a semente do maligno em Cão, porque se Enoque morreu no dilúvio. Sim, ali entrou Noé, né, que era o justo. Sim. Que veio daquela semente ali, né, de Enoque. Ele entrou na arca, ele e a família. E na arca entrou com 3 filhos, né? Cão, Sem e Jafé. Cão era a semente da serpente, que entrou dentro da arca e passou. Que estava contado na família. Vocês têm que ver que houve 2 cruzamentos na semente. Lá no Éden, a semente da serpente cruzou, não foi? Sim. Com a Eva, não foi? Depois, Caim cruzou com sua irmã. Então, as sementes ficaram entrelaçadas. Esse é um assunto bastante... para discutir ele, nós precisamos de tempo, né? E sabedoria, né? Sim, acho que teria que ser numa escola, né? Para a gente trazer isso aí, porque nós estávamos conversando aqui com ela uma noite dessa ainda, né? Esses 2 cruzamentos aí, né? Primeiro foi a serpente com Eva, depois a irmã, né? Caim levou uma de suas irmãs, filha de Adão. Filha de Adão. E cruzou a semente. Aí veio, então, 2 cruzamentos. Mas isso não seria para nós discutir agora, né? É impossível, vai surgir muita pergunta e isso aí precisa ser discutido com sabedoria. Eu prefiro pregar uma escola sobre isso primeiro e depois, então, né? Então, irmão Tiago, houve o cruzamento, viu? A resposta. E Por isso aprofundamento, quando o pastor for aí, você pega o pastor por isso conversa. que na família de Noé ainda cruzou uma semente da serpente. É verdade. Nesses Eu nunca cruzamentos. tinha pensado nisso. Nesses cruzamentos, né? Então, mas aí que nós vamos ver depois, né? Isso aí tem que pegar a mensagem semente da serpente. Para tem que estudar, né? Ver aquelas passagens todas, né? E tem uma pergunta aqui do irmão Jonatas. Essa eu quero ver a resposta. Pastor, na terceira etapa, estaremos juntos com o profeta e já falaremos todos a mesma língua? Na terceira no etapa. novo corpo, sim. O irmão Brana disse, irmão Jefferson, que é a linguagem do Espírito Santo que nós vamos ter lá. Não sabemos que idioma é esse. Mas ele disse que nós vamos ter a linguagem do Espírito Santo no novo corpo. Coisa boa. Não foi muito longa a resposta dele. Não foi muito longa, mas foi muito boa a pergunta. Muito boa mesmo. Isso aí a gente vai ter que pagar para ver, né? Exatamente, né? Tá, e o Tiago deu o joinha aqui para a resposta, viu? Se tu acha outro Enoque para nós aí. Ele está procurando um Enoque ali. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se lá no grupo tem alguma pergunta. Por enquanto aqui não apareceu, Aí eu quero fazer uma dúvida que a gente está discutindo hoje. Quer dizer, discutindo faz dias que a gente está conversando sobre fé. A velha
coisa da fé, né? Aí eu peguei umas passagens aqui, e vou só citar elas da fé, depois para a gente ir falando, depois a gente vai formular, né? Que tem em Hebreus 12, 2, diz que olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Perfeito. Tá? Ele é autor e ele é o cara que ele se encarrega dessa fé ser consumada. Né? Ele é autor e consumador da fé. Tá. Aí em Hebreus 11, 1, também diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tá? Pronto. Aí Hebreus 11, 1, que entra aqui dos pais da fé, os heróis da fé, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aí depois começa o 11, 6 até o 8. Né? Pela fé, Noé, divinamente avisado, quer dizer, esse divinamente avisado é uma revelação, né, pastor? É. Divinamente avisado, ó, palavra revelação pela primeira vez, legal. Mais uma palavrinha. Divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro de justiça que da promessa, né? Segundo a fé. Aí depois Abraão, pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ir. Quer dizer, foi avisado, uma revelação. Né? Revelação. Aí, Efésios, porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui, então, em Hebreus está dizendo que a fé é de Jesus. Aqui está dizendo que a fé não é nossa, né? É dom de Deus. Né? Então, mas, engraçado, pastor, que no Velho Testamento, na busca que eu fiz, a palavra fé é só dita uma vez. Isso. Em Abacuque. Só uma vez. Né? Interessante isso. Né? E em Mateus, agora, vem Jesus e diz assim, ó, aquela mulher cananeia que saiu né, atrás dele, chamou o filho de Davi, e ele, né, não, mas eu só dou comida para os, né, quer dizer que ele tinha vindo para os judeus, mas ela, né, clamou por ele. Isso. Aí ele disse assim, então, e ela disse, então ele disse assim, olha, nunca vi tamanha fé, a tua fé te curou. Então ele está dizendo que ela tinha uma fé. Entendeu? Então, um lado diz que a fé não é nossa. Aí, por um outro lado, nas escrituras, principalmente nas escrituras, quando Jesus fala, a tua fé te curou, centurião, né? Tamanha fé, nunca vi tamanha fé. Né? E então a gente fica num ou tu tem fé, e que fé é essa que a gente tem? Né? E essa fé que é dada aos santos, Judas 3 fala, né? E o irmão Brana, nas mensagens dele, ele fala, ele usa muito revelação e fé. Revelação e fé. Né? Ele tem uma na união invisível da noiva, no parágrafo 129, ele diz assim, o que é uma revelação? Jesus disse, sobre esta rocha edificarei
minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fé é uma revelação, porque a fé te tem sido revelado, Abel, por fé, ofereceu por revelação, ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Então, por revelação. Então, pastor, assim, ó, é uma confusão, que diz, mas tu tem que ter fé. Às vezes as pessoas, mas tu tem que ter fé, aí tu fica naquela angústia. Aí tu lê assim, mas a fé não vem de Deus. E em outra hora tá dizendo assim, não, mas e a tua fé? Jesus está falando, a tua fé te curou, a tua fé, né? Tu tem que ter um nível de fé. Então tu fica nessa dualidade, entendeu? Olha aqui, ó. Olhando para Jesus, o consumador da fé. Então, da onde vem a fé? De Jesus. Fé é uma revelação. Fé é uma revelação. Nem toda a fé, por isso o profeta ele disse assim, aqui nós temos fé que está curando os doentes, que está levantando mortos, com essa fé não seremos arrebatados. E aí depois ele vem e diz assim, ó, o único que terá uma fé genuína, a fé que uma vez foi dada aos santos, é o eleito, no novo nascimento. Entende? Os demais têm fé para a cura, têm fé para, para tantas coisas, mas... Depende da revelação. Depende sim da revelação. Vou ver que Noé foi avisado divinamente, né? Abraão foi avisado divinamente, quer dizer, é uma revelação e da revelação produziu fé. Foi perguntado ao irmão Brana, o que foi criado primeiro, a fé ou o amor? Ele disse, foi o amor. O amor gerou fé. Por isso que a fé vem de Deus, o autor está aqui. Entende? E pastor, eu li uma... E a fé de rapto, o irmão Brana disse no selo, a fé de rapto é uma revelação dentro do coração do eleito. Isso a gente leu também. Pois é, isso é que eu ia ler aqui, ó. Então, o primeiro selo. Isso. Eu li, era bem cedo da manhã, né? Acho que era que se fosse mais fácil, eu ia dar uns gritos lá. Eu ia acordar o apartamento, o edifício inteiro lá. A fé de rapto é uma fé separada da cura divina, é uma fé mais alta, é uma fé que ela gera do novo nascimento o batismo do Espírito Santo e selo. Tiago fala aqui, o profeta diz que a fé não cura, a fé produz a cura. E perfeito. O caminho de Deus provido, né, para a cura. Pela fé você é salvo. Essa aqui do primeiro selo. Assim como não poderíamos compreender estas coisas até que o tempo viesse para isso ser entendido, que coisa! 7 trovões de revelação. Possa ele mostrar à noiva como se preparar para a grande fé de translação. Pronto. Então, isso aí te dá um descanso. A abertura dos 7 trovões, ela vai trazer transformação de corpos. Naquele tempo, você estará num 6º sentido, que é o sentido que vai trazer a revelação de fé. Né? Naquele momento, você vai estar tomado um novo corpo, gerando energia da fé. Do que você saiu, né? Ali você vai ver o que você nunca viu acontecer. Glória a Deus. E vem dos 7 trovões. 7 trovões vão o quê? Vão trazer os santos mortos, vai transformar os vivos, né? E a noiva estará completa, sem faltar nada. Eita. Nesse tempo ela terá a palavra falada, que é o que gera. A palavra falada é o que está dentro dela. Que é na terceira etapa. Na terceira etapa. Agora nós estamos a nossa fé, temos fé para cura, temos fé para tantas coisas, né? Mas os 7 trovões é o que vão transformar esses corpos e tirar esses 5 sentidos negativos. Você não estará mais em 5 sentidos ali. E a fé perfeita.
E isso aí, ele te dá um descanso e uma tranquilidade, porque que às vezes parece que tu fica numa angústia de que, pô, eu tenho que ter uma fé, eu tenho que ter isso. Não, é ter dado essa revelação. Não, você não pode preocupar com a fé. A fé não é A fé ela vem automática. A fé é uma revelação. Pois é. Né? Nós estudamos aqui a fé, por exemplo, no natural. Tem pessoas que eles nascem com fé. Dom de Deus. Moisés fala. Chego ali, ó, por exemplo, diante do pastor e pedem uma oração e estão curados. Isso é uma fé de cura. Entende? Agora, a fé pela revelação leva mais adiante, leva até a transformação dos corpos, né? Então, o que vai mudar para fora isso que temos por dentro, essa revelação, vai ser quando a abertura dos 7 trovões, quando ele é a vinda, a tribulação, a passagem dos judeus. É uma maravilha, né? É coisa louca. o Tiago que disse que a fé não é de todos, né? Nem todos têm fé, A né? Bíblia diz que a fé não é Nem de todos todos. têm fé. A pessoa pode ser um eleito, ele pode usar a fé aqui, ó, e não ter aquele dom de fé, aquela revelação que outro tem, mas ele não deixa de ser uma semente, ele tem a semente por dentro. Só que tem uma coisa, né, que a revelação de fé, Jesus foi o autor dela. Ele provou isso, ele disse, seca-te árvore. E quando ele veio no profeta, ele veio fazer 5 demonstrações para a terceira etapa na vida do profeta, usando o profeta. Ele diz, isso aqui não é a terceira etapa. Isso é o ensaio dela. Do que vai acontecer para o futuro. Lá na mensagem, por exemplo, o Millet, ele diz assim, ó, estamos na terceira etapa. Estar é uma coisa. Nós chegamos nela. Mas a terceira etapa tem mais 3 etapas dentro dela. Um desdobramento, né? Um desdobramento. Glória a Deus. É isso aí que está acontecendo. E aqui nós temos umas perguntas na sequência. Deixa eu dizer aqui, De Enoque, diga. Enoque. O Enoque foi o primeiro filho de Caim. Sim. E por isso que botaram o nome dele de Enoque. Está na cidade, né? E aconteceu Caim, a sua mulher, ele concebeu e teve um filho, o nome Enoque. E ele edificou uma cidade, chamada de nome de cidade pelo nome de seu filho Enoque. Pronto. Então teve 2 Enoque, Teve vocês 2 estão vendo aí Enoque. como eu E já esse estava Enoque falando, foi né? embora Um veio da quando? semente da serpente e o outro veio naquela semente de Noé. O Mombrano diz assim, ó, vocês vão notando uma coisa aqui, que ele diz assim, ó, como de Rebeca e Isaac podia nascer uma semente da serpente na pessoa de Esaú. Então vejam bem, a semente está entrelaçada nesses 2 cruzamentos aí que eu falei. E é inevitável, por isso Jesus, quando falou para os discípulos assim, vocês não arranquem o joio, porque vocês vão arrancar o trigo junto. Mas o Noé que foi arrebatado não foi esse, né? Enoque. Esse Enoque. Foi o Enoque, o outro de Enoque, Adão. o 7º depois de Adão. O 7 foi Adão. E a irmã... Esse é o Enoque da semente da serpente, é outro caso lá, outro caso. E esse Enoque, é uma pergunta que tem aqui, esse Enoque de Adão, que andou com Deus e foi tomado por Deus, ele teve seu corpo transformado? Irmã, foi perguntado ao irmão Brana isso. Ele disse, eu não respondo isso. Então fica assim. Ele disse, nós não temos Bíblia para falar disso. Para dizer, né? Foi perguntado ao irmão Brana sobre isso e aonde estava Enoque, ele disse, isso não nos compete saber. Foi a resposta dele. Ele disse, porque Enoque não influencia nada nesse tempo. Ele foi um tipo. Ele foi um tipo para mostrar que na 7ª era da igreja o povo é arrebatado. Somente ele disse aonde ele está e como ele foi arrebatado. Nós tivemos o arrebatamento de Elias, que corpo que ele foi. Elias... Ele simplesmente foi tomado. E Enoque. O Mombrana não respondeu. Ele disse, eu não sei onde é que está Enoque. E nem qual corpo ele foi, né? Então... Irmãos, isso é uma coisa assim que nós não podemos
tirar da Bíblia isso, porque não tem na Bíblia se ele foi transformado, arrebatado. A Bíblia diz que ele andou com Deus e foi levado. Isso daqui no livro, até bom ler, né? Gênesis. Hebreus 11. Aí Hebreus 11. Tá. Glória a Deus. Ó, verso 5 diz assim, pela fé, Enoque, pela fé, viu? Ó, a fé de novo aí. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Visto que antes da sua transladação, alcançou testemunho, né, de agradar a Deus. Mombrana diz que ele foi subindo pelo um caminho e sumiu. E sumiu. Ah? Glória a Deus. Agora, tem outros desdobramentos de Enoque aí que nós precisamos saber depois, não vamos falar hoje. Tá? Amém. E aqui nós temos Mateus 24, 19. Sabe? Está sabendo? Pois é. Então, vamos deixar eles curiosos um pouco também. Então tá. Tem outros desdobramentos aí que Enoque foi um tipo muito perfeito, né? Viu? Tem uma pergunta Como nós aqui. estávamos falando outro dia, assim, ó, quando a gente estava discutindo aí, que ninguém pode revelar o segredo da pirâmide. Pode sim, o irmão Branham esteve na câmara do rei e revelou as pirâmides. E disse quem construiu ela. Agora, deixa para depois isso aí, tá? Se isso é longo, isso nós vamos acabar terminando a live nisso aí. Deixa eu E tem umas perguntas aqui. Agora sim. Glória a Deus. Essa vem de candiota para a questão de Mateus 24, 19, né? Onde fala, Mateus 24, 19. Falai das grávidas e das que amamentam. Né? Diz, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Aí é na tribulação para quem fica? Essa é a pergunta. Não. Isso foi na época de Jerusalém. Né? Não, isso foi para os judeus, irmãos. Naquela época foi para os judeus. Isso não compete, não é para General nós. Tito, quando invadiu a cidade. Eles... Aí das grávidas, muitas foram encontradas naquela situação. Mas o profeta diz uma coisa aqui tão importante, que ele diz que não tinha nenhum cristão dentro da cidade. Amém. Todos que morreram ali foram aqueles que rejeitaram a Cristo. Nenhum eleito. Ele diz que eles todos estavam avisados. Inclusive, irmãos, vocês vão lá, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Diz que eles venderam as propriedades porque eles foram avisados por Jesus para fazer isso. Desfrutar antes que fosse destruído. Entende? Então não foi pegado nenhum cristão de surpresa. Eles todos saíram fora dali. Entende? Então isso não é para nós. Isso aconteceu quando o general Tito, no ano 30, né? Invadiu a cidade. Não, no ano 70, né? Quando invadiu a cidade de Jerusalém. Ok, então respondido aí. Aí é uma pergunta. Quando eu oro e peço a Deus que me responda sobre a oração e logo abro a Bíblia e leio um versículo e fala sobre um assunto igual à oração, posso tomar como resposta? Ou isso não é assim que funciona as respostas de Deus? Pode sim. Deus pode responder pela Escritura, Ele pode responder num sonho, Ele pode responder... Né? Os dons estão na igreja, estão nos membros da igreja. Então, são distribuídos ali. Então, Deus pode sim, você pode orar e pode abrir e estudar a Bíblia e se deparar com aquela resposta ali. Essa é uma verdadeira resposta de Deus. Né? Depois nós podemos ver também ele responder num sonho ao cristão, porque o Paulo diz que ele pode responder num arrebatamento de mente. Você já leu a Escritura, sabe disso. Quando a pessoa não entende algo, e ele está pedindo a Deus algo, a mente dele é arrebatada, é tomada pelo Espírito, e ele vai abrir um entendimento para entender o que ele quer.
Amém. Certo? Amém. Glória a Deus, Isso né, se irmã? fala arrebatamento de mente, aquilo que Paulo falou nas Escrituras, né? E também às vezes a gente tem aquela sensação, uma vez mesmo, eu e Décio, foi proposto um negócio para nós. Mas aí nós somos rebeldes. Então quando a gente é rebelde, a gente sofre a pena. Não. A gente sente o que não era, ela não quis ficar. Eu tô escutando, tô lendo pra ti. Aí a gente sentiu que não era para fazer o negócio, né? Que não ia dar muito certo. Mas por amizade, por isso e aquilo, aí não deu certo. Aí depois eu e ele conversando, aí ele falou, mas Lígia, aquele negócio eu senti que não era pra gente fazer. Aí eu também senti. Aí a gente tinha a resposta para não fazer, né? Mas não foi nada grave, só que a gente tem Deus quer o melhor para nós, né? E às vezes Ele vai nos mostrando, nos dando sinais, e até um sentimento que você tem para não fazer aquela coisa, é Deus lhe dando uma direção, e às vezes a gente não toma Uma direção. percepção que a gente tem também, né? É, que Deus dá. Bom, aqui tem uma do irmão Telmo. Irmão Telmo, Deus te abençoe. Cantamos o hino, viu? Quão grande és tu. Só que não deu para o irmão ver, porque